Este pórtico que está na nossa frente é o primitivo pórtico da Catedral de Viseu. Foi construído nos princípios do século XII, supõe-se que ainda no tempo do conde Dom Henrique e da condessa Dona Teresa. Reparem que em cima tem uma imagem, é uma virgem que tem um menino sentado no colo. Claro, naturalmente é Nossa Senhora e o Menino Jesus. Mas também podemos dizer que simbolicamente aquela é a condessa Dona Teresa com o menino que se veio a chamar Afonso Henriques e que foi o primeiro rei de Portugal. Quando aquela fachada da catedral foi feita, dava para este sítio em que eu agora estou. Hoje é um claustro, mas quando aquilo foi feito era um paço, um palácio, o próprio palácio onde habitava o conde Dom Henrique e a mulher, a condessa Dona Teresa. Depois foi paço de Dom Afonso Henriques. Foi aqui que o rei Dom João I reuniu cortes, foi aqui que nasceu o rei Dom Duarte. Quando chegou ao século XVI, o rei Dom João III deu este seu paço à Sé para fazer um claustro. O que hoje vemos é o claustro renascentista feito no lugar onde estava o Paço Real, paço que já foi instalado no sítio onde tinha sido uma torre romana, porque realmente Viseu tem uma história muito antiga. Este território onde hoje está a cidade de Viseu estava realmente com todas as condições para vir a ser uma cidade importante. Não longe aqui da cidade passam 4 rios: o Voga, o Dão, o Sátão e o Pavia. Como sabem, os rios foram desde sempre as estradas percorridas pelos homens nas suas grandes deslocações. Mas, nesse caso, estes rios representam outra coisa, uma força motriz extremamente importante. No século passado, o Pinho Leal andou a contar as azanhas que moíam trigo nesses 4 rios e, é claro, nas ribeiras que a eles afluem. Contou cerca de 400 engenhos de moer. Segundo a estimativa feita em 1887, creio eu, moíam-se cerca de 4 milhões de quilos de milho. É claro que tudo isto representava condições excepcionais de desenvolvimento. Mas mais, todo este aro era rico em minérios. No século passado ainda estavam em funcionamento minas de estanho. Eram numerosas as minas de chumbo. E, como sabem, os romanos eram grandes metalurgistas. Onde quer que houvesse uma riqueza mineira, lá estavam eles. É isso que explica que os romanos tenham instalado aqui. Eu não sei, infelizmente, nem eu sei, nem se sabe qual era o nome da cidade romana onde hoje está Viseu, mas era uma cidade importante, visto que existem ainda 7 vias romanas. Isto era uma encruzilhada, nem mais nem menos que 7 estradas partem daqui em 7 direções. E foi exatamente nesse centro que aparece a povoação onde os romanos fizeram uma importante instalação militar.
Curioso que eles aí não foram para o alto do monte. Fabricaram um acampamento artificial, é isso que se chama a Cava do Viriato. A chamada Cava do Viriato é uma espécie de grande trincheira feita artificialmente e que define um polígono muito extenso que fica à volta de toda esta baixa, e era ali dentro que se aquartelavam as legiões romanas. É claro que não teve nunca nada a ver com o Viriato, exatamente, isto pertencia aos romanos e o Viriato era o adversário dos romanos. Como sabem, Viriato é o grande caudilho que conseguiu reunir as tribos da Lusitânia e durante alguns anos opor resistência ao avanço das tropas romanas. Portanto, isto não só não era do Viriato, como era contra o Viriato. Foi um nome que pusemos a este monumento, enfim, já no século XVI. Agora, isto o que mostra é como os romanos consideravam importante esta posição estratégica, porque uma fortificação desta importância só para defender algo que realmente não queriam perder. Os romanos e todos os que vieram depois deles. A história de Viseu é uma história de conquistas, reconquistas, perdas sucessivas, lutas sangrentas. Li num historiador romântico, ele não merece muita fé, mas enfim, diz ele que Viseu foi tomada aos cristãos e retomada pelos cristãos e depois tomada outra vez pelos mouros, 14 vezes. Ele enumera 14 mudanças da cidade. É claro, pode haver nisto algum exagero. Agora, que todo esse período que vai desde a invasão sarracena e da ocupação do território no século VIII até à conquista definitiva pelo Fernando Magno, já no século XI, é um período terrível, isso é certo. Isso é história, é narrativa e deixou na memória dos povos um rastro de lenda. Há toda uma série de lendas ligadas ao tempo da Reconquista nestas paragens. Como o nosso programa são narrativas e lendas, eu vou-lhes contar 2 lendas desse período. A primeira dessas lendas é a lenda do rei Rodrigo. Bom, os meus telespectadores sabem, isto não é lenda, é verdade, que no ano de 711, uma grande invasão vinda do norte da África atravessou o Estreito de Gibraltar, inicia a invasão da península e aí o rei dos visigodos, o rei Rodrigo, o último rei dos visigodos, à frente de todas as forças que pôde reunir, foi dar-lhes batalha. Trava-se a grande e decisiva Batalha de Guadalete, onde as tropas do rei Rodrigo foram completamente destruídas. E do rei Rodrigo ninguém mais soube notícia. Isto é o que a história diz, porque a lenda conta de outra maneira. O rei Rodrigo, quando viu as coisas perdidas, conseguiu fugir a galope, a bom galope, e onde é que foi ter? Bom, eu já lhes contei aqui há tempo, foi ter ao sítio da Nazaré. Até foi ele quem levou aquela imagem que fez tantos milagres, e o rei Rodrigo morreu como um eremita escondido nos montes à volta da Nazaré. Mas outra lenda é que não, ele não fugiu para Nazaré, veio para aqui,
o que estão a ver é nem mais nem menos que um sepulcro que diz que aqui jaz, se por acaso a fama é verdadeira, o último rei dos godos, porque o rei Rodrigo cavalgou até Viseu, meteu-se aqui numa cova e aqui viveu como santo anacoreta até que a morte o levou. Estamos nem mais nem menos que junto de uma pedra sepulcral que marca o sítio onde morreu o último rei dos godos. O que é que há de comum entre Viseu e a Nazaré para haver duas lendas tão semelhantes? Há isto, é que quer na Nazaré, quer em Viseu, havia igrejas visigóticas. Estou justamente a falar-lhes na igreja de São Miguel, que é uma reconstrução relativamente moderna, de uma igreja antiquíssima, que se diz que foi a primeira sede de Viseu. A segunda lenda também está relacionada com a conquista dos mouros, mas de outra maneira. Aqui o brasão da cidade de Viseu é um castelo. Numa das torres vê-se um guerreiro a tocar uma trombeta e do outro lado vê-se um pinheiro. Um pinheiro, aquilo quer dizer um bosque. Bom, e a leitura que sempre se fez, e creio que é a verdadeira, é de que se trata da lenda de Gaia. A lenda de Gaia é uma lenda da guerra entre mouros e cristãos. Aliás, uma lenda a que não falta poesia. Diz que o rei Ramiro foi ao castelo de Gaia, numa das suas aventuras guerreiras, e lá viu uma irmã do rei Mouro. Era lindíssima, chamava-se Zahara, mas era lindíssima. E o rei Ramiro, apesar de ser casado e ter rainha, perdeu a cabeça, trouxe a moura e pronto, e passou a viver com ela. O rei Mouro é que não gostou. Não gostou. E o que fez? Foi ao palácio do rei Ramiro, roubou-lhe a mulher e levou-a para o castelo dele. E passou o rei Mouro, que se chamava Alboazar. O Alboazar passou a viver com a rainha cristã, enquanto o rei cristão, o rei Ramiro, vivia com a princesa Moura. Vejam se isto estava certo. Claro que o rei Ramiro achou que não estava. E resolveu ir lá para trazer a mulher a bem ou a mal. Ele conseguiu, através lá de um grande artifício, entrar no castelo, mas quando a mulher o conheceu, a mulher que entretanto já, enfim, gostava era do Alboazar, fechou-o num quarto muito bem trancado, e quando chegou o rei Mouro, ela disse: olha, sabes quem está aí à tua espera? Está aí o rei Ramiro, o meu marido. Naturalmente, o rei Mouro disse: sim, pois então vou-lhe fazer exatamente o que ele me fazia a mim se me apanhasse, vou matá-lo. Mas o rei Ramiro, que era muito esperto, disse-lhe: homem, ao menos deixa-me escolher a forma da morte. É justo. E o outro disse: está bem, realmente escolhe lá a forma da morte. Então, olha, eu quero morrer assim. Primeiro mandas assar um galo bem assado, porque eu estou cheio de fome, e deixas-me comer à minha vontade. Depois eu subo ali àquela torre, com esta trombeta, e tu obrigas-me a tocar até sumir o último fôlego, e eu morro arrebentado de tocar com tanta força a trombeta. O rei Mouro disse: bom, isso é um bocado esquisito, mas está bem, queres morrer assim? Morre lá como. Mandou-lhe servir um capão com batatas douradas. O rei Ramiro comeu, bebeu,
E depois subiu à torre, claro que tocou a trombeta, vocês já estão a ver que era, estava tudo combinado, porque os guerreiros dele estavam escondidos num bosque, assaltaram o castelo, mataram o rei Moro, ali cortaram-lhe a cabeça, e o rei Ramiro pôde voltar, vinha num barco com a sua mulher. Mas diz que a mulher que trazia a cabeça sobre o regaço do rei Ramiro, e a essa altura o rei sentiu que ela estava a verter lágrimas comovidas. E aí disse-lhe: mulher, mas porquê é que tu estás a chorar? Que lágrimas são essas? E ela disse-lhe: estou a chorar por aquele bom homem que tu mataste e que era melhor homem do que tu. É claro, ele naturalmente não gostou, cortou-lhe a cabeça e deitou ao mar. Dizem que a deitou ao mar ali diante da praia de Âncora, e que é por isso que a praia se chama de Âncora. Reparem como é uma lenda de uma região de fronteira, uma lenda onde há o golpe, o contragolpe, onde há tudo isto, onde no fundo, apesar da guerra e da violência, há amor, e terror, tudo se mistura na fronteira. Para quem gosta de Viseu e conhece a história de Viseu, o primeiro contacto aqui com este museu, de certo modo, é de decepção, porque a gente entra aqui à espera de ver, contar por imagens, por documentos, a história de Viseu. Bom, e não é disso que se trata. Isto não é um museu de história da cidade, é um museu de pintura. E devo-lhes dizer, como museu de pintura, é um museu notável. Ele chama-se Museu Grão Vasco e é realmente, em grande parte, consagrado ao Grão Vasco. Ora bem, quem era o Grão Vasco? Grão quer dizer o grande Vasco, o grande Vasco Fernandes. O grande Vasco Fernandes vem de que os memorialistas do século XVII, quando falavam de um pintor que encheu de pinturas a Catedral de Viseu, diziam que era um grande pintor, o grande Vasco Fernandes. Assim nasce o Grão Vasco, que depressa era um mito. Quando esteve aqui no princípio do século passado, um especialista de pintura, um polaco, o Conde Raksinski. O Conde Raksinski, em qualquer parte, via uma tábua bonita e dizia quem pintou. E dizia-lhe o Grão Vasco. E aquela, o Grão Vasco. Tudo quanto era pintura, tudo. Quando era pintura do século XVI, era Grão Vasco. Bom, e foi o próprio polaco quem começou a ver, não pode ser, é que se este é, aquele não é, porque por uma pincelada, o verdadeiro crítico distingue um pintor. A pintura é perfeitamente inimitável. E então começa com essa crítica do Conde Raksinski um trabalho que ainda não acabou, de dizer o que é realmente Grão Vasco e o que não é Grão Vasco, porque o Grão Vasco raramente assinava as suas obras. Por exemplo, aqui neste museu não há uma só que tenha a assinatura de Vasco Fernandes. Seria Vasco Fernandes, não, ele não assinava. Como no século XVI é raro, é ainda muito raro, assinar. Dos vários quadros de Grão Vasco que eu aqui lhes podia mostrar, eu queria chamar particularmente a atenção para o São Pedro. É um quadro célebre e com razão. São Pedro está no seu trono, particularmente a expressão da figura é emocionante. É extraordinário. Eu gostava que comparassem este São Pedro com o que eu
lhes mostrei quando fomos a São João de Tarouca, não sei se estão lembrados. São quadros cuja composição, de certo modo, é parecida, mas vejam como são diferentes um e outro. A diferença são 30 anos. O de Tarouca foi pintado no tempo del Rei Dom Manuel. Este é já no tempo de Dom João III. E vejam como a alma do pintor reflete inteiramente essa situação. Aquela alegria manuelina, aquela cor clara, todo aquele otimismo, parece que estão agora abafados por uma sombra soturna. Estamos nas vésperas da Inquisição. O Portugal de Dom João III, o devoto, é muito diferente do de Dom Manuel, o venturoso. Mas há outros quadros que vale observar. Há ali um presépio que tem entre os Reis Magos nem mais nem menos que um índio do Brasil. É um índio da selva brasileira, um selvícola que devemos ter trazido para cá e que impressionou o pintor. É a primeira vez que um brasileiro aparece representado numa pintura de mão europeia. Eu acho que para ver este magnífico conjunto de quadros do Grão Vasco, foram pintados aqui para a Sé, para a Catedral. Forravam todo o altar-mor da Catedral, mas depois trouxeram para aqui. Só para ver isto, justifica-se vir a Viseu. Além da pintura quinhentista, o Museu Grão Vasco tem uma excelente coleção de pintura contemporânea. Tem, por exemplo, alguns belos quadros do Columbano. E eu queria que os meus telespectadores comparassem o quadro que acabei de lhes mostrar, o São Pedro, que é um quadro pintado no tempo de Camões. Quando aquele quadro foi pintado, estava Camões a redigir os seus sonetos à Dinamene, é o ciclo dramático. Com este quadro que está agora na nossa frente e que representa o próprio Camões como Columbano o via. Sabem que o Camões, logo no canto primeiro dos Lusíadas, dirige-se às Tágides. Tágides são as musas do Tejo. Bom, musas é um palavrão mitológico, quer dizer, são as lindas raparigas de Lisboa que lhe inspiravam os seus versos. E ele aí dirige-se e diz: e vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. É isso que o quadro de Columbano pretende representar. Está o poeta, está vestido de preto, está na praia de Pedroços, visto que ao longe vê-se a Torre de Belém, um bocado esquisito, naquela altura a praia de Pedroços fazia aquelas ondas, e dirige-se às Tágides. Bem, para mim, o que aquele quadro tem de terrivelmente cruel é como um pintor português do fim do século XIX pensava que eram as mulheres que inspiraram Camões. Bom, é para pensar em tudo isso que vale a pena vir a um museu de pintura. Um museu de pintura não mostra as coisas como foram, mostra as coisas como os homens sonharam que elas foram. E estudar os sonhos dos homens sobre as coisas, isso é que é entender a história.
Música